E hoje recebemos aqui um empresário especialista em liderança de pessoas e alta performance. Luiz Baratieri, satisfação em recebê-lo novamente aqui no programa. Eu que agradeço aí pela oportunidade desse bate-papo, né? Da gente estarmos aqui hoje, podendo trazer aí várias informações e conhecimento aí. Eu agradeço novamente vocês por estarem abrindo as portas aí para mim e fico sempre feliz, né? Nós que agradecemos, né, Campelo? Sim, sabe, é sempre importante para nós aqui ter pessoas que possam transmitir conhecimento, ainda mais conhecimento com credibilidade, que é a marca do programa, né, Luiz? Verdade. Bem-vindo. Verdade. Luiz, obrigado. Quem é o Luiz? O Luiz, Explica ele pra nós. é um pai apaixonado aí por vendas, né? Do Joaquim e do Benjamin, é isso? Isso, pai do Benjamin, do Joaquim e empresário. Então eu me dediquei bastante aí, graças a Deus abriu essa oportunidade de estar tendo as empresas, né? E nessa de poder buscar a solução foi onde eu me capacitei. E aí eu comecei a trabalhar com liderança. Então, como por conta da necessidade, aquela velha história, não consegue consertar e arrumar, e você acaba aprendendo e se capacitando. Então hoje eu tenho aí nessas duas frentes aí, né? Trabalho com consultoria, trabalho e faço a parte de gestão das minhas empresas, e é onde eu gosto muito, né, de estar aí nesse meio, justamente para a gente poder agregar aquilo que o mercado, o Brasil precisa, poder contribuir, estar junto com pessoas, é uma coisa que eu gosto muito. Essa questão, assim, quando a gente faz alguma coisa que gosta, parece que tudo muda, né, Luiz? E nessa mudança que você comentou aqui conosco, onde foi o ponto principal que fez assim, olha, eu vou me capacitar, eu preciso me capacitar, preciso aprender. Aconteceu alguma coisa para que você tivesse esse start, ou estava no teu desejo? Como que foi isso? Sim. Eu vim de uma formação profissional muito voltada para a área de escritório. Trabalhei desde que meu pai, ele é agrônomo, né, meu irmão, então tudo é um trabalho ali dentro ali. E quando eu entrei nessa parte do comércio, a gente foi aprendendo, foi trabalhando nesse perfil mais extrovertido, comunicativo, e ali começou a vir também a questão do relacionamento. Então você tem um relacionamento com o cliente, você tem um relacionamento com seu amigo de trabalho, você tem um relacionamento com a sua liderança, você é um subordinado, e começou a vir ali aqueles gaps, aquela dificuldade em gerar o resultado que você espera. Então chegou um ponto que eu sentia essa necessidade de ir adiante, de trazer valor, de agregar, e então eu falei, peraí, agora eu cheguei onde com as minhas mãos eu consegui chegar até aqui, e aí foi onde eu busquei capacitação e amei, foi onde eu me encontrei novamente nessa questão aí de fazer o que gosta, fazer o que ama, e aí eu não saí mais, né? Então é uma coisa assim que foi por conta mesmo da dificuldade em buscar solução para crescimento, para gerar resultado, né? A gente está falando de empresa, a gente está falando de comissão, a gente está falando de vendas. Então, na época eu tinha ele uns 22 anos, então era novo, queria crescer, aquela busca de querer ganhar o mundo. Sim. Então eu queria crescer e me desenvolver, e ali eu parei. Então, quando eu voltei e fui buscar essas ferramentas, essa capacitação, eu consegui novamente a seguir meu sonho, né? Continuar gerando ali o crescimento que na época eu precisava através disso. Então foi por conta das dificuldades, né, que eu tive ali de relacionamento, né? Não só com a empresa, vamos dizer assim, mas na parte também com o cliente e por aí vai. Acredito assim que na vida da gente essa questão de relacionamento ela está a todo instante, né? Seja até relacionamento com a gente mesmo, né? Até para a gente estar bem, a gente consegue até se relacionar melhor com as outras pessoas. E alguns cursos que você fez, qual que mais te chamou a atenção, ou vários? Como é que foi isso para você? Fiz administração, né, comercial ali na parte comercial, e ali fiz gestão de pessoas, né, fiz parte de marketing. E quando eu me formei, eu tive contato através de um professor na universidade que ele me mostrou, me abriu essa oportunidade, falou, cara, por que você não faz esses cursos? Então eu fiz capacitação em coach de
de executivo, né? Executivo coaching, e fiz também a parte de negócios ali, na parte de gerenciamento, isso, na parte business ali. Chegou a fazer o life coach também? Fiz o live coach, né? Foi a primeira introdução que eu tive ali com essa parte de gestão, que é onde a gente elimina as crenças, né? É onde a gente vai ali quebrar alguns paradigmas através da visão. E aí foi quando eu falei, opa, peraí, é aqui que eu preciso me encontrar. E aí como eu sempre trabalhei na área comercial, né? Então eu fui atrás também e falei, minha equipe precisa disso, né? Os meus gestores precisam disso. Então a gente poder trabalhar, entra de novo a parte de comunicação, feedback, resposta, né? Acompanhamento direto. Então uma comunicação mais assertiva. Então foi tudo isso através do coaching que me proporcionou a gerar o resultado que a empresa esperava e também aquela motivação ou aquele acompanhamento assertivo com a minha equipe que eu tinha na época. Então eu era supervisor e aí tinha alguns liderados ali que estavam abaixo, né, do meu gerenciamento, e foi sensacional a resposta que eu tive depois a partir de então. Eu imagino, né? Porque hoje você é especialista em equipes de alta performance, então tudo teve um começo. Interessante no que você falou, um jovem, 22 anos, né, com essa visão de estratégia. Você até falou de gap, é uma das coisas assim que muitas vezes as pessoas elas não enxergam isso, o que elas querem, o que falta para elas, o que tem que ser feito para chegar. E eu percebi que dentro dessa tua trajetória você buscou essas ferramentas, né? Buscar de relacionamento hoje em dia é fundamental, não é, Pamela? Com certeza. Eu achei interessante que você falou que você tem especialização em coaching executivo e coaching business, né? Eu queria que você diferenciasse essas duas formações, né? Sim. Então, a parte de Executive Coach é onde eu lido diretamente com o CEO, com o diretor, com a liderança em si. Então, são cargos, hoje eu falo assim, que é o camisa 10 de uma empresa, né? Então, muitos têm conhecimento, muitos têm experiência, até habilidade, porque estão ali há muitos anos fazendo aquilo, mas não consegue gerar o resultado que precisa. E muitas das vezes está o quê? Na crença, muitas das vezes está na gestão de tempo. Então são pais de família, né, onde tem os filhos, e quando a pessoa está num cargo de liderança maior, essa gestão do tempo é uma da maior importância que tem em poder gerir a vida pessoal com a vida profissional, sendo que a vida pessoal demanda mais, porque ele tem um time atrás dele. Sim. Fazendo toda a parte operacional. Então começa a gerar os conflitos, muitas das vezes começa a gerar as crenças, né? E ali é onde tem a questão da saúde, né? Onde tem a questão da saúde da empresa, tem a questão financeira. Então a gente trabalha muito no Executive Coach, ele já é mais voltado para a parte pessoal, com uma visão profissional, baseada em quebrar as crenças, né? A parte business não, ela já é uma parte mais voltada mesmo técnica, né? Gestão de equipe, feedback, é uma parte mais ferramental, onde a gente cria também uma padronização, rotina, gerenciamento de tempo para poder gerir tudo isso, né? Onde a gente pega um pouco também voltado nessa parte de crença, onde tudo está em volta, que são os valores, por que a pessoa não faz, por que não está fazendo. Então entra muito a questão da comunicação, e é uma parte voltada mais em grupo, né? Porque já é uma voltada com uma visão mais interna do processo, então é uma parte mesmo de negócios, né? E aí a gente verifica aonde precisa mais de atenção, aonde precisa mais da dedicação de tempo. Então a gente vê ali a questão do diagnóstico, né? Não, peraí, é uma parte mais pessoal. Eu estou dedicando mais a vida lá fora do que dentro da empresa. Minha parte particular está exigindo mais hoje, eu estou deixando a desejar. Então, como criar um caminho, como criar uma rotina
onde isso gere resultado. Exatamente. Então a questão sempre no resultado. E a empresa ela precisa de resultado. Só que quem que gera resultado são as pessoas. Exatamente. Então a visão moderna hoje, a empresa moderna hoje, ela exige um equilíbrio ou, vamos dizer assim, um acordo, né, entre as pessoas que executam aquilo e a empresa que precisa, que é a instituição, aquilo. Então não existe resultado se não vier pessoas. Então é onde a gente faz esse levantamento e trabalha com essas duas vertentes, dependendo do que uma empresa ou outra necessita ali. Tá, mas eu fiquei também curiosa, porque o Campelo perguntou se você fez o Life Coaching. É isso, né, Campelo? Sim. Isso. A questão do Life Coach, ela já é uma questão mais pessoal, né? Entendi. Onde ela tem uma visão profissional muito pequena. Entra nessa questão, porque a gente passa a maior... Olha que é interessante, né? A gente passa a maior, estou falando de vida ativa, vida produtiva, que é dos 18 aos 60 anos. Então, vamos arredondar para 20, são 40 anos onde a parte profissional exige, eu sou ativo. Hoje, com o crescimento da vitalidade, né? A gente vê pessoas com 60, 70, 80 anos ainda numa vida ativa. Mas a média é 60 anos. Então, eu passo 40 anos da minha vida dedicada ao trabalho, mas você percebe que o trabalho não é o mais importante na vida. Nós temos a questão da saúde, nós temos a questão do relacionamento, nós temos a questão da nossa família, aí entra a questão da visão, propósito, né? Então, qual é a minha missão hoje aqui? Então, o Life Coach, ele vai dar uma importância, uma abordagem maior, vamos colocar um peso, mais na sua vida pessoal. Sendo que, se for fazer um paralelo entre o Executive Coach e o Business Coach, ele já tem uma visão, um peso maior na vida profissional. Então, tudo vai estar ligado a uma balança e poder. Então, o Life Coach, ele vai te dar uma visão maior nesses caminhos, saúde, família, né, a visão de crença e valores mais voltado para a área pessoal, o life e o business e o executive coach, mas com uma parte profissional, porque são 40 anos que eu vou estar ligado ali nessa área, então também é importante. Entendi. E estão todos relacionados, porque não existe a pessoa, ela não estar bem na vida pessoal e ela estar bem na vida profissional. Ela vai levar, e é vice-versa. Sim. Né? Isso impacta então, na saúde mental da pessoa. Né? E é interessante esse comentário, porque foi aonde eu vi, né, a questão dos perfis. Então vamos por dentro da minha equipe, um exemplo, né? Se dentro da minha equipe eu tenho uma equipe mais masculina, mais no perfil de homem, né, no perfil masculino, é um tipo de comportamento. Se eu tenho na minha equipe um número maior de mulheres, é um outro tipo de comportamento. Por quê? Vamos supor, o homem, quando ele tem alguma dificuldade dentro de casa, ele fala, eu vou trabalhar aqui. Ele tem um rendimento maior na empresa. A mulher, por outro lado, se ela tem uma dificuldade dentro de casa, uma maternidade, uma gestação, às vezes é um relacionamento ali mal resolvido entre marido e mulher, ela já não consegue produzir dentro da empresa. Sim. Então é onde a gente visa esse lado, justamente o coach ele entra para alinhar, né, e não fazer com que, trabalhar esse comportamento de forma com que o resultado, a produtividade, ela continue estável ali, dentro do planejamento ali para gerar aquilo que a empresa precisa. Luiz, você falou aqui várias vezes a palavra crença, né? Mas eu quero tirar essa dúvida do que é essa crença para o coaching, que pode ser que estejam levando mais para a crença religiosa. Sim, mas a gente vai falar isso no próximo quadro. Segure aqui, a gente já volta. Estamos aqui de volta com o Luiz, especialista em equipes de alta performance, e no bloco anterior a gente ficou falando sobre crença, né? E é uma coisa assim que, quando a pessoa está trabalhando com essa parte de coaching, essas ferramentas, quando fala crença já está muito claro na cabeça, mas para o nosso telespectador a gente quer deixar aqui muito mais claro, né, que essa crença ela não está voltada a cunho religioso. Você poderia falar aqui como são essas crenças? Sim, crença eu gosto de definir, tem um conceito interessante que é como se fosse um filtro, como se fosse um óculos. Então se eu tenho um óculos com a lente azul, toda aquela visão, toda aquela perspectiva
daquele ambiente onde eu estou vai estar em tons em azul. O branco vai ficar um azul claro, o cinza vai ficar um azul com a tom mais escura. Então, se eu estou com um óculos com a lente amarela, a tonalidade vai ficar meio também amarela. Então, as crenças são os nossos filtros, são as nossas lentes baseadas nas nossas experiências. A maioria delas é que nós temos na primeira e na segunda infância, ali naquela primeira infância, né? Que a gente, dentro de casa, a gente conviveu, experimentou, né? Tanto positivo quanto negativo, e baseado nessa vivência, nessa experiência que eu tenho de então, né, é onde eu tomo os meus comportamentos, é da onde gera o comportamento, e aquilo é algo extremamente importante. Um exemplo bem bacana, que a gente trabalha muito a questão, por exemplo, antigamente, meu avô, minha avó, né, eles tinham assim como comportamento, você não faz nada direito, né, por toda vez que você faz isso, o tal do todo, né, o extremo, você toda vez, então aquilo grava na minha mente, no meu coração, e aí quando eu vou executar algo, vem aquela vozinha, vem aquela crença, e acontece tanto positivo, você é capaz, que bom, e a gente lembra. Então a crença está ligado à importância, está ligado à maneira com que eu vou fazer algo, e está ligado também às experiências baseadas. Também tem um paralelo com a religião, é onde eu acredito que aquilo é importante. Então a religião, a religião trouxe, né, a crença justamente naquilo que eu acredito. Então eu acredito que eu não sou capaz, ou eu acredito que eu sou capaz. Então meu comportamento vai mudar. A gente trabalha muito na questão que eu chamo de PSC. Aquilo que eu penso gera um sentimento que gera um comportamento. Então, se dentro da minha crença eu tenho algo positivo, mais positivo, é onde eu penso que eu sou capaz, aquilo vai me dar um encorajamento, eu vou ter um sentimento de poder que eu posso, onde eu vou executar, dando certo ou não, mas o meu comportamento vai ser de coragem. De proativo, né? Justamente. Atitude. Se eu tenho um pensamento que eu não sou capaz, aquele sentimento que gera, vai gerar um sentimento que será, vai gerar um sentimento de dúvida. E aí, muitas das vezes, naquela atitude que eu preciso tomar, não vou ter a mesma força com aquilo. Então, onde a gente consegue alinhar isso e mostrar e tentar reverter a situação, porque é algo prejudicial ou não. Né? Então a gente pensa muito nessa questão. A crença ela é fundamental hoje para que no nosso dia a dia, dentro de casa, na nossa família, né? no trabalho, né? Para gerar aquele resultado que a gente precisa. Então, quando você está falando quebrar a crença, eu estou entendendo que é quebrar aquela crença que foi implantada na vida, na história de vida, de uma forma negativa. E ela não é consciente, né? Sim, não é inconsciente, ela é automática. Ela é automática. E dentro desse PSC que você falou, pensamento, sentimento que gera um comportamento. Gera um comportamento, esse comportamento ele vai se tornar repetitivo se eu não ir lá e questionar essa crença, é isso? Sim, é isso. Se é algo que me atrapalha. Existem, para a gente não aprofundar, podemos não aprofundar tanto na questão que é uma coisa mais interna, mas se é algo que está me prejudicando naquele momento. Um exemplo, uma crença. Eu tenho medo de voar de avião. É uma crença. Sim. Né? E aí a gente começa a pensar, quantos aviões caem por dia? Quantos carros se acidentam numa estrada por dia? Qual é a taxa de acontecer? Se você for na estatística, você vai estar usando alguma ferramenta para quebrar essa crença. E aí a pessoa pensa, peraí, realmente, se eu voar de avião, a chance de acontecer algo que eu não desejo é muito menor do que se eu andar de carro. Né? A atenção que eu tenho que ter, por exemplo. Então aí a pessoa começa a analisar, ela pensou. Quando ela pensou, ela abriu aquela oportunidade de alinhar aquilo. Então a gente procura pensar em algo que está nos prejudicando. Né? Então existe também algo que eu tive uma experiência ruim no passado, mas essa experiência ruim me fortaleceu para gerar o resultado positivo. Né? Um exemplo que a gente tem dentro de casa, que às vezes acontece, e eu falo, não vou fazer isso que eu tive dentro de casa ruim, então quando eu tiver a oportunidade, eu vou fazer melhor. Então é uma experiência ruim, mas que o resultado para mim está sendo bom.
Você está ressignificando, é isso? Ressignificando é a palavra. É a palavra, né? Então essa é a ideia. E você falou uma coisa que também é muito forte e que normalmente acontece e é muitas vezes involuntário. Quando um pai ou alguém fala para a criança, você não é capaz, ou você é burro, você é isso. Então, pelo que eu entendi que você falou, isso muitas vezes registra na pessoa e ela se torna um adulto muitas vezes com essa crença que a gente chama de crença limitante, é isso, né? Crença limitante. É algo que está limitando. Como eu tenho crenças fortalecedoras. É onde também eu tive algo positivo e aquilo me fortalece para que eu execute algo e me encoraje a fazer aquilo. Então acho que está muito bem claro agora essa definição dessa crença, são coisas que a gente adquire na vida e que se forem limitantes, a gente tem que ir lá e questionar, né? Me lembra uma que muitas vezes me falava que de criança aqui em Cuiabá, não chupar manga e tomar leite. Se chupasse manga, tomava leite e morria. A gente nem questionava. Nem questionava. Todo mundo falava, então se tornou verdade, né? Então, peraí, que verdade que é essa? Então muita gente tem que questionar essas crenças, né? Sim. A gente questiona para ver até onde aquilo me atrapalha ou aquilo me beneficia. Então é interessante cada nós como indivíduo, como pessoas, fazer esse auto-questionamento que a gente chama de autoavaliação periódico, de tempos em tempos. Faça uma autoavaliação do que eu preciso melhorar, do que está me atrapalhando, do que eu posso fazer. Aquele velho clichê, 1% melhor a cada dia, né? No final do ano, quanto que eu já não evoluí, não melhorei ao meu redor, ao meu ambiente, né? E a gente muda aquilo que está em nossas mãos, aquilo que está no nosso alcance. Isso é uma grande verdade que você está falando, né? O que é importante salientar, a gente pode mudar aquilo que da minha responsabilidade, né? Isso é verdade, Luiz, é que muitas vezes as pessoas querem mudar o que está no outro, né? E qual que vai ser o resultado disso? Frustração. Normalmente, né? Geralmente é frustração. Ah, muito bem, muito obrigado pelas explicações. E também no bloco anterior, você falou assim de perfis. Sim. Né? Como que é isso dentro da tua profissão? Como que você enxerga? Existe alguma técnica, alguma ferramenta? Sim, a gente utiliza o Assessment. Ela é uma ferramenta com 98% de exatidão, né? Que a ferramenta do Assessment ele foi estudada pelas universidades, pela USP, a UFMG lá de Minas Gerais, ela avaliou a 99%, então praticamente não há erros ali, né? São os mecanismos onde eles avaliam o comportamento, né? E a ferramenta que eu utilizo vai falar sobre o ambiente externo, se aquela pessoa está sofrendo algum tipo de pressão psicológica, pressão emocional, nível de motivação, se ela realmente está motivada, se ela está desmotivada. A gente trabalha com o nível de iniciativa, né? Se ela tem como perfil uma iniciativa, se ela não tem essa iniciativa, mas ela tem uma acabativa. Então existem pessoas que começam um projeto, iniciativa, mas não termina, não tem acabativa. Tem pessoas que já demoram um pouco, né? Precisa de alguém para iniciar algo. Você é capaz, você consegue, né? Um estímulo, né? Um estímulo. Mas quando ela executa, ela vai até o final. Então existem pessoas que têm os dois. Então essa ferramenta ela é essencial justamente não para mudar a pessoa, né? Lembra que a gente falou que essa mudança gera frustração, pode gerar uma frustração, pode gerar uma pressão, mas ela justamente se eu não tenho iniciativa, eu preciso de alguém para me incentivar. Então eu vou buscar esse alguém para me incentivar. Então é uma ferramenta de autoconhecimento. É uma ferramenta de autoconhecimento. E isso pode ajudar qualquer tipo de pessoa, tanto se acha que é homem, se é mulher, o que for. Se é mulher, se é para dentro de casa, se é para num ambiente de trabalho, se é num ambiente de equipe, se é com a equipe, uma ferramenta individual que a gente vai colocando a equipe nesse sentido. Por exemplo, existe num time de futebol, existe o zagueiro. Dificilmente ele vai fazer o gol. Ele faz o gol? Ele faz, mas dificilmente. Quantos zagueiros fazem gol todo jogo? E quantos atacantes defendem? Então o atacante fica no ambiente de ataque. O defensor fica no ambiente de defesa. Cada um no seu papel. Cada um no seu papel, cada um no seu perfil. E o técnico fica lá se descabelando para fazer o que foi combinado, né? Justamente porque você executa aquilo sem ter o ambiente vamos dizer assim, de pressão, sem gerar estresse. Como eu vou executar aquela tarefa sem me estressar? Então eu consigo ter uma produtividade maior. Olha, interessante que você falou, vinculado à alta performance, cada um tem seu papel. Queria saber como que você enxerga isso, mas isso você vai segurar aí agora, vai ser no próximo bloco que a gente está aqui com o Luiz, especialista em equipes de alta performance.
Voltamos aqui com o Luiz e no bloco anterior a gente estava falando cada um está no seu lugar e o que tem a ver essa questão de cada um ter o seu papel com as equipes de alta performance? Como é que você enxerga isso? Vamos lá. Equilibrar as coisas, ela gera estresse. O nosso cérebro humano, né, através da ciência e dos estudos, eles indicam que a gente percebe muito isso nas crianças. A criança, ela é intensa. Ou ela chora demais, ou ela chora, ou ela quer. Muitas delas têm aquela questão da birra. Ou ela está muito feliz e ela quer pular, ela quer saltitar. Porque o nosso cérebro é assim, a criança, ela não tem crença, ela não tem filtro. Então ela expressa esse comportamento muito mais claro, a gente consegue entender um pouco essa questão. Tanto é que criança muitas vezes briga uma com a outra e 5 minutos depois já estão juntas fazendo amizade. Justamente. Adulto briga e o nosso muitas corpo vezes morre sem nem conversar com a pessoa. Né? Justamente. E nós somos assim. Só que o adulto tem esse controle, esse filtro. E então, equilibrar algo, né? Se eu pegar, por exemplo, esse copo, ficar quanto tempo eu vou conseguir segurar equilibrado? Não consigo. Com o tempo ele vai começar a pesar. Então, você pode perceber que ou eu consigo, aqui ó, meu braço fica descansado, não cansa. E embaixo não cansa. Então, a vida, ela tem os altos e baixos. E pesquisas também já fizeram que esses altos e baixos é onde a gente consegue ir mais longe naquilo que eu desejo. E como que o perfil entra isso? Como gestor, é muito importante eu entender né, esse relacionamento que eu vou ter tanto com a minha liderança, quanto com o meu subordinado, com o meu parceiro, né, de trabalho, não importa a hierarquia que está ali, mas eu entendendo qual é o papel dele. A gente pode colocar também um exemplo legal, o jogo de xadrez. Né? Qual é o papel, comportamento que o peão tem? Ele só anda para frente e quando ele vai atacar, ele ataca na diagonal. Qual é o papel do cavalo? Ele se movimenta em L, então o diagonal não funciona. Então assim, se eu pegar o peão, né, trazendo para o ambiente de trabalho, eu pedir para um tipo de perfil, né, uma pessoa que desenvolve, ele tem esse perfil nato, né, e pedir para ela executar algo que não está dentro desse perfil com facilidade, vai gerar estresse. E o estresse é um gasto de energia muito grande. A gente vê isso na musculação, por exemplo, onde eu exijo muito ali da musculatura, do meu corpo, e aquilo começa a doer, né? Com o tempo, aquilo vai se acostumando, e aí não vai gerando essa dor. Mas até então, o quanto que uma empresa perde, né, de tempo, de investimento, sem gerar resultado, para que eu coloque, vamos dizer assim, o peão para fazer o papel do cavalo, né? Do bispo para fazer o papel do cavalo. Então isso às vezes não é eficaz. Então você entender o perfil do seu profissional, você entender o perfil do seu parceiro que está do seu lado. Isso faz com que a gente execute as nossas atividades com uma leveza, com uma suavidade. E aquilo motiva automaticamente, porque existem pesquisas que eu não motivo, quem está do meu lado, mas eu desmotivo. Então, a ideia do gestor é não entrar nesses atritos desnecessários. E quando a gente ressignifica algo conforme a minha visão, que é o tal de ressignificar uma crença, aí sim eu desenvolvo um papel melhor sem gerar estresse. Então, conhecer, fazer essa avaliação, quem tem essa oportunidade de autoconhecimento, né, poder entender melhor quais são os pontos fracos, pontos fortes, né, o que me motiva, o que me desmotiva, faz com que eu consiga ter rotinas, tarefas no dia a dia muito mais suaves, muito mais prazerosas, né. Então, colocar a pessoa no lugar certo, ela vai estar feliz, porque ela vai estar fazendo aquilo que ela gosta, vai estar motivada, né? E aí já é um grande passo para eu ter uma equipe de alta performance, é isso? Sim, isso mesmo. Eu até uso muito nos meus treinamentos, né, você pegar um camisa 10, um jogador de futebol, que geralmente camisa 10 é o meio de campo, e é um jogador caro, né, um jogador ali que o time que tem condição quer o melhor jogador e bota uma camisa 10. Botar no gol, ele não vai, aquele investimento, né, que o time fez ali
para render, você vai ver que ele vai desvalorizar. Sim. E fazer o contrário, a mesma coisa. Agora, claro, se um goleiro treinar, ele tem capacidade para ser um camisa 10? Tem. Mas ele precisa, ao estresse, né? Ele precisa mudar o perfil dele, né? Ele precisa mudar muitas das vezes a anatomia. Já vi muitos atletas que praticavam um tipo de esporte. A gente está entrando em Olimpíadas agora, vai ficar mais claro ter essa visão. Mas um atleta que faz vários tipos de esportes diferentes, ele gera, né, vamos dizer, uma dificuldade, um estresse muito grande. O atleta que está fazendo aquilo várias vezes, ele consegue executar aquela atividade com muito mais suavidade. Então, mudar o perfil gera estresse. Isso aí, gerando estresse e montando uma equipe não vou dizer que sem estresse, né, Luiz? Sem estresse total, acho que até Eu acredito que vai ser... Não é difícil, né? Porque até do processo evolutivo, cada um vai aprendendo coisas novas e vai se deparando com alguns problemas, né? Mas é um grande passo se a pessoa estiver no lugar certo, fazendo a coisa certa, para que a equipe seja de alta performance. E aí você também falou que da consultoria, então você prepara equipes para fazer isso? Sim, a gente faz essa avaliação, né? A gente faz esse diagnóstico, quais são as dificuldades, o que está relacionado. Muitas delas é a comunicação, muitas delas é essa falta de perfil, por exemplo, com a dificuldade do mercado hoje, né, buscar a solução rápida. E hoje o mercado de trabalho, vamos dizer, tanto para quem é funcionário, para quem é gestor, ele exige muito. Ele não aceita mais o nosso mercado 99%. Tem que ser 100%, onde vem a alta performance. E aí é onde a gente faz esse diagnóstico, porque o quanto mais rápido a gente conseguir buscar essa solução, o estresse, a desmotivação, a gente consegue evitar que isso aconteça, porque existem dois tipos de funcionários, vamos dizer assim, dois tipos de gestor também, dois tipos de pessoas. A que não consegue fazer e a que não quer fazer. E a desmotivação eu entro num estado onde eu não quero fazer. E aí isso já não tem mais solução, que é uma questão interna. Está muito vinculado àquela ferramenta chamada CHA, né? CHA. Conhecimento, habilidade e atitude. Então hoje a gente tem muitas pessoas capacitadas, mas que não querem fazer. Então quanto mais rápido você faz essa avaliação, você consegue detectar, e o assessment ele te dá, vamos dizer assim, hoje uma empresa demora em torno de 3 a 6 meses para entender o perfil. O assessment é uma questão de 2 minutos, 1 hora de reunião, com ali a devolutiva correta, você já consegue estancar aquele vazamento, de forma com que você não precisa perder 3 meses de gasto, de treinamento, de horas, né, para você poder alinhar uma equipe. Você poderia fazer isso em 1 semana, um treinamento de 3 dias, então é uma eficácia muito grande. O estresse, dificilmente a gente vai conseguir eliminar, mas a resposta e poder chegar onde a gente deseja mais rápido, para uma empresa é muito vantajoso. E essa questão que você fala, o desejo de chegar mais rápido, você já chegou onde você queria, você quer mais, você já está fazendo alguma coisa diferente, você criou alguma coisa diferente? Sim, Campelo, graças a Deus veio através dessas soluções que a gente fica, desse 1% que a gente busca crescimento, apareceu uma oportunidade muito grande. Então hoje eu tenho 2 empresas, né? Uma trabalha na parte de confecção, outra trabalha na parte de locação de produtos para bebê. Então é o meu xodozinho, é a parte de locação, que veio através da busca por uma solução, né, no mercado. E toda empresa, todo segmento, ela surge justamente por conta de uma necessidade, né? Então nós estamos falando aí de mudança, né, que o mundo está sofrendo aí de lá para cá. A pandemia, eu acredito olha, a crença é importante, né? Se a gente conseguir ter uma visão positiva, e eu acredito que ela veio só para acelerar aquilo que o mercado já pedia. Então as empresas que sobreviveram hoje, né, no mercado, justamente porque elas vêm com essa mudança, vêm com esse crescimento. E essa empresa ela surgiu justamente no momento certo, né, que é onde a gente trabalha através de locação de produtos para bebê. Campelo, eu conheço a empresa.
Oh, é fantástico. E eu achei muito interessante, Luiz, como que você teve essa sacada de aluguel de produtos para bebês. Mas bebês, assim, tem alguma idade? Hoje a empresa ela trabalha de 0 a 12 meses. Né? Temos alguns produtos que não têm uma idade específica, temos alguns produtos que vão um pouquinho além, mas ali algo de 4 a 5 a 7 anos. Do tipo, se eu quiser chamar familiares, quem acabou de ter filho para fazer um jantar lá em casa, aí ele não quer ir porque está com bebê ou coisa parecida, então você oferece uma comodidade para isso. Totalmente customizado, né? O nosso diferencial é isso, a gente não trabalha com algo engessado, então a gente tem planos de um dia, né? Então acontece muito hoje na empresa isso, pessoas que recebem familiar e falam, quero ir para a Chapada, quero ir para o Manso, e agora? Não tenho cadeirinha, e agora? Não tem um berço, né? E aí elas alugam ali também justamente o tempo que elas precisam, então a alocação é totalmente customizada de acordo com o que a mamãe e o papai precisa, né? E também o especialista, vamos dizer assim, a especialidade da empresa são produtos que no Brasil são muito caros, e o uso, porque o bebê ele tem as fases de crescimento muito rápido, em média perde rápido, né? Perde rápido. 2 a 3 meses o bebê já perdeu o interesse. E nós como pais sempre quer dar o melhor para o filho. Então é muito comum o acúmulo, né? Aquela compra excessiva. Os avós querem dar. Então, assim, a missão da empresa é a sustentabilidade. Toda atitude, todo comportamento empresarial que a gente pensa é buscando a sustentabilidade. Então, produtos que a locação é inviável, né? Por exemplo, existem alguns produtos que a mãe fica 3, 4, 5 anos. Né? Então, a cadeirinha, né, é uma delas. Sim. Nós locamos por conta da necessidade da viagem. Então, você levar uma cadeirinha hoje no aeroporto é muito caro o transporte. Então, a gente aluga. Mas, por exemplo, o que não é alugável, vamos dizer assim, né, a gente tem grupos de desapega. Então, hoje a empresa tem 8 a 10 grupos de desapega que você pode estar ali compartilhando o reuso. Porque a alocação ela é o reuso. Né? É onde eu faço, vamos dizer ali, o capitalismo de forma responsável. Né? É onde eu não emito mais plástico, que é degradante, a gente sabe a consequência que tem ali no meio ambiente. Então eu posso estar utilizando, então hoje lá no grupo tem roupas, que a minha empresa não aluga roupa, mas no grupo está ali, então elas disponibilizam, são roupas boas, que foram usadas 2 a 3 meses, roupas de marca, roupas importadas, então são coisas novas, tem muitas delas que a mamãe comprou, ganhou e não usou. Porque o bebê cresceu muito rápido. Isso aconteceu comigo, com meus filhos. Então, o meu filho ele cresceu ali de 2 a 3 meses, ele saiu daquele manequinzinho de bebê, e aí tá lá com a roupa com a etiqueta. Não deu tempo de usar. Então, é onde a gente faz ali também esse incentivo, né, pro reuso. Então não é só uma questão econômica, mas é uma questão de pensamento sustentável. A gente está falando aqui nessa questão de comportamento, nós estamos falando no quesito de crenças, né? A forma com que a gente pensa. E eu acredito que é isso que eu quero ensinar para os meus filhos, né? De eles fazerem as coisas com pensamento, com a crença de gerar um mundo melhor, de gerar uma responsabilidade maior, né? Não só financeira. Eu acredito que aquilo que você planta, você colhe. Então, se você faz algo produtivo, isso vai gerar, né, uma renda para você, o seu salário, vai gerar o resultado que você precisa, vai gerar o crescimento que você precisa. Mas isso é uma consequência, não é a motivação. Né? Olha a crença entrando de novo, mas no sentido de quê? De ser sustentável, de gerar um mundo melhor. Né? É para eles. Né? Olha só, quantos ensinamentos que o Luiz trouxe aqui para nós agora, né, Pamela? Sim, nossa, e eu tô aqui totalmente de telespectadora, só aprendendo com vocês dois. Luiz, muito obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente, né, passando muita informação com credibilidade, que é o lema do programa, né? E agradeço novamente, agradeço o Campelo,
né, que sempre aí acrescenta com a gente também. E hoje eu fui totalmente telespectadora na entrevista, aprendi com vocês aqui. Quero agradecer você e Campelo também. A gente agradece o Luiz e a gente deixa o programa aqui hoje com muito carinho para todos vocês, esperando vocês amanhã aqui às 21h30 na TV Pantanal, sempre com a gente, né, Pamela? Sempre com a gente. E se você gostou dessa entrevista, ela vai estar disponível em nosso canal do YouTube. Acesse, se inscreva e ative o sininho. Até amanhã.